Olha, eu vou te falar um negócio. Quando o Nintendo Switch foi lançado em 2017, no começo de 2017, quase 5 anos atrás, e você não podia conectar fones de ouvido Bluetooth na porcaria do console, eu fiquei meio chocado. E ao mesmo tempo faz sentido, porque a Nintendo é isso que a gente espera da Nintendo. A Nintendo é tipo a Apple nos games. A Nintendo é a Apple dos games. Eles oferecem assim o básico, para que quando eles ofereçam um pouco a mais do básico, eles possam vender isso como assim, uma grande revolução. E esse foi um dos melhores exemplos recentes. Como é que um aparelho eletrônico portátil não tem suporte para áudio por Bluetooth? Isso é uma coisa padrão de todo o aparelho portátil que você possa imaginar hoje em dia, de laptop, para celular, para tablet, para... Meu irmão, eu tenho um relógio de pulso que tem Bluetooth, que eu posso colocar MP3 na memória interna, parear com o Bluetooth e poder correr sem o celular. O Nintendo Switch não ter isso, pelo preço que custa, porque esse relógio que eu acabei de mencionar custa $100. É tipo 1/3 do valor do Nintendo Switch. É decepcionante e ao mesmo tempo faz bastante sentido, porque... sabe o que é esse aqui? Esse aqui é um PSP Go. É um dos muitos redesigns que o PSP, o portátil da Sony, teve. Esse negócio saiu em 2009. Ele é um aparelho portátil que você pode parear um headphone Bluetooth. Você pode conectar isso aqui com um dock, uma base, que aí transmite a imagem para a TV, e você pode pegar um DualShock 3, que é o controle do PlayStation 3, e parear com ele. Isso aqui foi basicamente o Switch antes do Switch. Beleza, lançaram sem Bluetooth, tudo bem. Tinha várias gambiarras para você resolver isso por si próprio. Era uma pecinha que você comprava, né? Eu acho que eram uns 30 conto, $30 no caso, em real é muito mais caro. Você conectava ele na porta USB-C embaixo para transmitir o som para o seu headphone, né? Só que aí fica bloqueando a porta USB-C, você não pode carregar o aparelho, você não pode jogar ele na TV. Se o case que você usa para o seu Nintendo Switch é muito apertado, não vai caber, você vai ter que tirar, e aí você vai ter que... Mano, olha... E aí, sabe o que é o pior? O fanboy muito emocionado, porque eu também sou fanboy, eu amo a Nintendo, eu tenho vários consoles da Nintendo, tenho várias memórias positivas de jogos da Nintendo, eu adoro conversar sobre a Nintendo com outros nintendistas. Você curte pra caramba o que a empresa proporciona pra você, eu não critico, não acho ridículo nem coisa do tipo não, eu também sou. Mas a gente tem que parar o fanboyismo antes de chegar naquele ponto em que você agora tá passando pano pro indefensável. Porque o que eu ouvi de muita gente era o seguinte: não, Easy, mas não pode conectar com Bluetooth, porque senão vai dar problema com a conexão com os controles sem fio, né? Os Joy-Cons, eles funcionam por Bluetooth, o Pro Controle, ele também funciona por Bluetooth. Então a lógica deles é, não, eles fizeram isso para não interferir com a conexão desses controles, e aí, né, na verdade, eles estão se preocupando com a experiência do usuário. Porra nenhuma! Em primeiro lugar, seria trivial. Se isso fosse verdade, que não é, se isso fosse verdade, bastava limitar o uso da conexão com headphone Bluetooth quando você estava jogando com o modo portátil com os Joy-Cons conectados, que aí eles estão recebendo input físico, né? Com a conexão física ali e não pela conexão sem fio. Então isso já não cola, pelo menos essa função deveria existir. E não é verdade, não causa nenhum tipo de problema de conexão com aquele aparelho, e qualquer pessoa que, por exemplo, já jogou qualquer jogo no seu celular, um emulador ou um jogo nativo do seu Android, por exemplo, com um controle sem fio e com um fone de ouvido, pode confirmar para você que não tem nenhuma interferência, nenhum problema. E a própria Nintendo nunca falou isso. Eu procurei pra caramba saber de onde que veio, qual a origem dessa explicação. A Nintendo nunca falou isso, a Nintendo simplesmente não deu essa opção e foda-se. Ela sabe que vocês vão se encarregar em passar pano pra ela, em justificar as más decisões dela. Então ela nem falava nada. Então estamos aí, quase 5 anos depois, finalmente eles dão uma função básica. E só essa. Se eles oferecessem outras coisas, melhorassem o Nintendo Switch Online, dessem temas para você poder decorar, dar uma personalizada no Nintendo Switch, como você podia com o 3DS, por exemplo. Não dá para mandar mensagem para os seus amigos na sua lista, né? Não dá para você criar grupos, não dá para fazer nada, mano. É uma gambiarra de usar um aplicativo no celular, é uma desgraça. Velho. Opa, meu computador quer bater papo aqui. Deixa eu fechar esse negócio aqui, porque senão vocês vão ficar com toque que eu tô ligado. Mas aí você talvez me diga, mas Easy Nobre, você reclamava que não tinha. Aí agora eles te dão a função e você reclama também? Beleza.
Eu admito que pode parecer que eu tô numa situação que eu quero reclamar de qualquer motivo, faz sentido. Mas tem que entender que essa é a posição que a própria Nintendo se colocou. Se você demora pra caralho pra oferecer o básico, certo? E aí, anos depois, você finalmente vai e oferece aquele básico, você não nos dá, como eu falei, né, várias outras funções que eles poderiam melhorar, colocar mais joguinhos no Nintendo Switch Online, que a gente tá pagando essa porcaria pra basicamente nada. Tem várias semanas que tem boatos de que vão trazer jogos do Game Boy pro Nintendo Switch Online, jogos de Nintendo 64, é coisa que se fala há anos. O acervo de jogos do Nintendo Switch Online é muito pequeno, eles adicionam novos jogos a conta-gotas. Então esse que é o problema, quando você oferece só o mínimo, e aí você vem e dá uma coisinha assim, isso vai ser sempre aquele lembrete de que você está oferecendo muito pouco. Se eles chegassem e revolucionassem a experiência do Nintendo Switch, que está precisando, depois de quase 5 anos, tem tanta coisa que poderia ter sido melhorada na interface ali na experiência de usuário do Nintendo Switch, que, cara, quando eu tinha Xbox, volta e meia eles mudavam a dashboard, adicionavam novas experiências, novas funções, e o cara, eles estavam constantemente melhorando a situação lá. Porque a Microsoft claramente se preocupa mais com a satisfação do consumidor do que a Nintendo. A teoria que a gente tem é que a Nintendo, eles focam só nas necessidades, nas sensibilidades dos gamers japoneses. Então, se para os gamers japoneses está ótimo, foda-se. É provável, eu chuto aqui, que os gamers japoneses não adotaram muito esse lance de usar headphone Bluetooth. É a minha teoria aqui, baseada em nada. Porque só isso explica por que a Nintendo negligenciou isso por tantos anos. Será que de repente agora a juventude japonesa começou a usar os headphones sem fio? Aí a Nintendo finalmente, opa, vamos lá, colocar o suporte pra essa merda aí. Velho, é inexplicável. Meu ponto com esse vídeo é o seguinte. Finalmente a gente tem essa função básica. Que pena que demorou quase 5 anos, que pena que não veio com outras melhorias que o Nintendo Switch desesperadamente precisa. É uma pena que a Nintendo não se inspire em empresas que se preocupam mais com a satisfação do consumidor, como é o caso da Microsoft, de quem ultimamente eu não tenho críticas. Eu tenho muito, é curioso, porque por muitos anos eu brincava, né, zoava o fato de que a Microsoft e o Xbox estavam na lanterna da preferência dos games, tá, né, o Xbox não estava vendendo tanto quanto os competidores e tal, falta de jogos exclusivos, aquelas críticas que a gente dá, né. E aí eu recebi muita porrada do núcleo de fanboys da Microsoft, porque eles interpretam essas zoeiras, essas cobranças, como ódio. E não é, tá aqui o exemplo muito claro disso. Eu tenho críticas iguais, se não maiores da Nintendo. Eu me dedico a criticar muito mais a Nintendo do que outras empresas. E não é por ódio. Eu não quero que a Nintendo vá à falência, da mesma forma que eu nunca queria, não quero que a Microsoft vá à falência. A Microsoft está oferecendo experiências excelentes para os gamers e a Nintendo tinha muito que aprender com ele. Vamos parar de defender o indefensável. Ser fanboy, beleza, memórias nostálgicas com aqueles joguinhos que marcaram a sua infância, eu também, tô contigo. Mas defender o indefensável, não façamos isso, pelo amor de Deus!